Então vamos começar pelo enunciado. A construção do poema por meio da metrificação e o uso do soneto como forma fixa contribuem para classificá-lo como pertencente ao estilo parnasiano. No entanto, uma característica que destoa desse movimento está presente no. Então, o que a gente já tem no enunciado? É apresentado de uma maneira bem resumida o que é o parnasianismo, né? Ou seja, o uso da metrificação e do soneto como forma fixa já me dá uma ideia do que é o parnasianismo. Entretanto, o enunciado pede um conceito a mais. Apesar desse poema, que eu ainda nem li, ser um poema parnasiano, ele quer algo que destoa desse movimento. E isso a gente percebe com muitos autores, né, que por mais que sejam daquele estilo, existem algumas características que vão destoar daquele movimento que eles estão classificados. Muito bem. Então, qual característica que destoa? A gente vai ter que perceber isso ao longo da leitura. Então, vamos lá. O mar agita-se como um alucinado. O mar agita-se como um alucinado, a sua espuma aflui, baba da sua dor. Posto o escafandro como um passo cadenciado. Desce ao fundo do oceano algum mergulhador. Dá-lhe um aspecto estranho a campânula imensa. Lembra um bizarro deus de algum pagode indiano. Na cólera do mar pesa a sua indiferença, que o torna superior e faz mesquinho o oceano. E em vão as ondas se lhe enroscam a cabeça. Ele desce orgulhoso, impassível sem pressa, com suprema altivez, com ironias calmas. Assim devemos nós, poetas, no mundo entrar, sem nos deixarmos absorver por esse mar, pois a arte é, para nós, o escafandro das almas. Alberto de Oliveira, Bíblia do Sonho. Então, o que nós temos? Um poema do parnasianismo com as formas fixas do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, e o tema retrata a natureza, né? A gente percebe que é uma natureza muito pesada, uma atmosfera muito carregada, algo que destoa um pouco do que é o clássico, né? Vou tratar de temas brandos, então o que eu posso classificar? Ao longo da literatura, a gente tem o locus amenus, que é quando o poeta retrata um ambiente, como o próprio nome já diz, ameno, tranquilo, harmônico, versus o locus horrendus. O locus horrendus, como também o próprio nome já indica, vai tratar o horror, aquilo que é fantasmagórico, confuso, caótico, tudo isso. Então, o que eu tenho aqui nesse poema do Alberto de Oliveira? O locus horrendus. O locus horrendus está muito presente, porque ele fala de uma natureza. O mar é agitado, ele não é calmo, ele não é ameno. Ele fala da dor. Ele diz que tudo é confuso, que essa atmosfera de um mundo um tanto quanto caótico está presente ao longo de todo o poema. Então, analisando as questões, eu percebo que o que destoa desse movimento é a letra E, porque eu vou estruturar uma atmosfera caótica e uma natureza indomável. Isso daqui me lembra um pouco o romantismo, especificamente o romantismo da segunda geração, que é o ultrarromantismo ou a geração mal do século. Os poetas, né, Cassimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, que vão importar um pouco as ideias de Schopenhauer, aquela
aquela atmosfera um tanto quanto conturbada, né? O spleen, tudo aquilo que é a morte, o horror, o desespero, tudo isso é locus horrendus. E esse locus horrendus é essa atmosfera confusa, caótica. A natureza é retratada de uma forma agitada, confusa, caótica, muito contrário do neoclássico, que é aquela atmosfera tranquila, amena. Isso daqui, no poema, eu não percebo isso. Então, se o parnasianismo ele importa muita coisa do clássico e do neoclássico, né? Aqui no poema do Alberto de Oliveira, a gente não percebe aquilo que nos é apresentado nas aulas de parnasianismo. Muito pelo contrário. Então, realmente é a estruturação de uma atmosfera caótica de uma natureza indomável, que condiz mais com as ideias do romantismo, de apresentar essa natureza muito pesada, né? Por que que as outras estão erradas? A composição metalinguística presente nos versos finais. O parnasianismo tem a composição metalinguística, né? Quando o poema vai falar do próprio poema, né? O poeta ele tem essa necessidade de ver o sentido da sua poesia. Quando ele fala, invejo o ourives que aprimora a joia e eu quero fazer isso com a palavra. Ele escreve isso, e quando ele escreve que ele quer usar um poema e usar a palavra no seu sentido mais grande possível, ele está usando a metalinguagem. Então a metalinguagem é uma característica que está presente no parnasianismo e não destoa. Então não pode ser a letra A. Letra B. Uso de maiúsculas alegorizantes a fim de personificar seres inanimados. Os parnasianos usavam isso. Por quê? Olha só, aqui eu tenho oceano, que é uma maiúscula alegorizante, a dor, indiferença. E qual que é o sentido? Quando o poeta faz isso, a gente tem que lembrar que o parnasianismo ele vai usar muitos recursos que os neoclássicos e os clássicos usavam, que era a retomada da cultura greco-romana ou greco-latina. Então, os neoclássicos eles vão conclamar alguns deuses. Os deuses mitológicos, né, da mitologia grega, da mitologia romana. Então, ao conclamar, ao evocar esses deuses, o oceano está fazendo uma referência a Poseidon, que é o deus dos mares. Então, os parnasianos usavam muito a maiúscula alegorizante no sentido de evocar esses deuses. Como evocar deuses por meio da palavra? Eu preciso de glorificar esses deuses. E eu não posso colocar a letra minúscula. Então, vou colocar a letra maiúscula para expressar meu sentimento de respeito por esses deuses. Então, sim, existia esse uso de maiúsculas alegorizantes. Mas o uso de maiúsculas alegorizantes vai ser mais presente ainda no simbolismo. Então, também não pode ser a letra B. Letra C. Descrição visual bem detalhada de uma cena inverossímil. A descrição visual bem detalhada é uma característica típica do parnasianismo. Tanto é que os parnasianos fazem poemas com vaso grego e eles vão descrever objetivamente o vaso grego. Então, sim, existe descrição visual bem detalhada e não é uma característica que destoa do parnasianismo, muito pelo contrário, está muito presente. Letra D. A preferência pelo vocabulário erudito e palavras raras em busca do equilíbrio. E isso é uma característica essencial do parnasianismo. O uso, sim, do vocabulário requintado, as palavras raras e a busca do equilíbrio é algo que aparece muito no parnasianismo e não é algo que destoa desse movimento.
Então também não pode ser a letra D. Então, gabarito letra E da questão 3.